Salve, salve, minha turminha amada! Vamos para mais uma videoaula de hoje. E hoje é sexta-feira, dia de conhecimento, isso mesmo. Bom, hoje vamos trabalhar ortografia, agente separado e agente junto, e também pontuação, uso do travessão e do parênteses, certo? Dentro de um texto. Bom, na nossa aula anterior, eu trouxe para vocês a concordância verbal agente separado. Lembra que a Pro explicou para vocês que o agente ele vem para uma conversa informal, certo? Mas podemos fazer a substituição por nós. Substituição essa que vai trazer formalidade naquilo que está sendo dito. Então, quando a gente quer usar formalidade, utilizamos o nós, ok? A partir do momento que estamos utilizando o agente, logo o verbo estará no singular, concordando. Mas, quando fazemos a substituição para o pronome, certo? Nesse caso, vou sinalizar aqui para vocês a quem eu estou me referindo. Estou me referindo ao pronome nós. Vou pegar uma cor aqui. Pronto. Quando vamos nos referir ao pronome pessoal do caso reto nós, que ele consta lá na primeira pessoa do plural, certo? Logo, o nosso verbo para concordar, ele também passará para o plural. Até aí, tudo bem, turminha? Ótimo. Já o agente junto, ele é um substantivo comum. Vamos aprender qual é a função do agente junto. E agente, certo? Ele vai se referir a pessoas, ou seja, o HA, certo? Gente, ele vem para informar que existem pessoas dentro de uma oração. Sabe a diferença entre agente junto e o agente separado? Vamos descobrir. O agente separado, quando utilizamos a locução pronominal agente, logo queremos dizer o quê? Nós. Então, o agente ele vem de uma forma informal, a gente pode utilizar durante um bate-papo, certo? Durante uma conversa informal com um coleguinha. E o nós de uma forma mais pessoal. Se vocês vão descrever uma redação, se vão fazer um texto, é claro que iremos utilizar o pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa, nós, ok? Então, lembrem-se que agente separado, ele equivale ao pronome da primeira pessoa, nós. Já o agente junto, ele traz aí o significado do agente de uma ação, da ação, certo? Então, o agente junto, ele é um substantivo comum que quer dizer que uma pessoa faz alguma coisa. Tenho certeza aí que vocês devem se lembrar do James Bond. Quem não assistiu esse filme ficou fascinado, na verdade? Então, ele é um agente, porque ele faz alguma coisa. Vamos descobrir mais para frente como podemos caracterizar, certo? Descrever quem é o agente junto. Agente junto ou agente separado? Bom, como a Pro informou, vamos revisar, bater um pouquinho até vocês, certo? Ficarem aí, nota 10, fera no assunto. O agente separado, como a Pro explicou para vocês, ele é a primeira pessoa do plural, nós. Então, ele tem que concordar também com o verbo, trazendo aí para vocês o assunto da aula anterior, concordância verbal. Já o agente junto, ele vai se referir a quem opera, a agência, aquele que age, certo? Já abaixo, vamos observar aí o exemplo. Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Meu pai é um agente de viagem da TAM. Então, ele está informando o quê? Que o pai dele, ele é um agente de viagem. Então, nesse caso, qual é a função do pai dele? Ser um agente. É aquele que opera algo, certo? E no caso da primeira frase, percebam aí que vamos utilizar o agente
separado, porque podemos fazer a substituição. Cedo ou tarde, nós vamos se encontrar novamente. Então, para concordar, certo? Com o pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa, queremos colocar aqui o nós, certo? Iremos também modificar este verbo. Para o quê? Para vamos. Ok? Porque o verbo, ele deve concordar com o sujeito. O agente separado. Ele é uma locução pronominal equivalente ao pronome pessoal do caso reto, nós, e faz parte do nosso registro da língua informal. Lembrando que o agente ele deve concordar com o verbo da terceira pessoa do singular e não do plural. Quando o agente ele for separado, ele concorda com a terceira pessoa do singular, certo? Quem é a terceira pessoa do singular? Vamos lá revisar? Eu, tu, ele ou ela. Então, nesse caso, quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Vamos aí aos exemplos. A gente sabe a verdade. Então, percebam aí que o verbo, quem é o verbo? Sabe. Sabe, ele concorda com a gente, certo? Dentro da terceira pessoa do singular. A gente estuda bem cedo. Mas aí uma forma incorreta. A gente vamos ao shopping esta semana. Posso colocar o agente junto com o verbo no plural, na primeira pessoa do plural? Não. Então, aqui no caso, ele deverá estar no singular. Agora vamos, certo? Observar o agente junto. Ele é um substantivo, como a Pro informou há poucos instantes, certo? E vem para se referir a uma pessoa que faz algo. É uma pessoa que exerce uma função. O agente secreto fez um excelente trabalho. Lembra do exemplo anterior que a Pro trouxe para vocês, referente a James Bond? Nesse caso, ele é um agente secreto. Ele exerce a função, certo? De ser um agente secreto. Ela foi aprovada no concurso para agente da Polícia Federal. Nesse caso, ela também vai exercer a função de quê? Da Polícia Federal. O salário de agente educador é baixo. Então, mais uma vez, estamos trazendo funções, habilidades, não é verdade? Daquele indivíduo. Ou seja, temos aí o educador, o policial e também não deixa de ser um policial, não é verdade? O agente secreto. Então, dessa maneira, podemos sim escrever o agente junto. Então, lembre-se, o agente separado, ele irá concordar com o pronome da primeira pessoa, certo? Do plural, nós. Se formos fazer a troca e ele concordar, beleza. E o agente juntos só para quem exerce uma função, um trabalho. Vamos observar o certo e o errado. De vermelho, vamos ter o errado e de verde, sinalizando que esta frase ela está correta. Me espera para a gente ir juntas. Então, percebam aqui, certo? Que o verbo ir, ele continua no singular. Se a gente ir de vestido, percebam aqui que utilizou o quê? O agente junto. Está desempenhando alguma função de vestido? Não. Então, logo, temos aqui uma frase incorreta. Sou agente de saúde. A frase está correta porque ele está informando que ele desempenha uma função na área de saúde. Então, ele é um agente de saúde.
Você é agente secreto? Essa frase está errada, por quê? Porque o agente ele está separado, certo? Então, o agente junto para aquele que desempenha uma função. Vamos para agente, certo? Com HA, que significa que há pessoas. Ainda há gente honesta nesse mundo. Há gente que não cumpre as leis. Então, percebam que estamos nos referindo a pessoas, existência de pessoas. Bom, turminha, vamos agora falar sobre pontuação. Pontuação de travessão e parênteses, certo? Nesse caso, vamos trazer dois trechos que constam no módulo de vocês. E para entender como funciona a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber como ocorre a decomposição. Já no trecho 2, ele diz o seguinte: nesses ambientes, as células se desidratam, quer dizer, perdem água, muito rapidamente. Aí os corpos ressecam, mantendo preservada a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. Bom, então o que é possível a gente perceber para que foi utilizado o uso do travessão e do parênteses dentro desse pequeno trecho? Então é possível perceber, certo, que ele veio para destacar uma informação. Então vamos observar aqui neste exemplo. Temos aqui o que? O uso do travessão, porque ele trouxe uma informação acessória. Ele quer destacar essa informação que consta no trecho, isto é, a conservação de corpos pela natureza, certo? Então, assim como o uso do travessão e do parênteses, ele vem com a mesma finalidade, com a mesma função, que é destacar aquela informação. Aqui também, certo? Temos aqui o uso do parêntese, onde ele traz um destaque dizendo, quer dizer, perdem água. Então, toda vez que vamos destacar uma informação, vamos fazer o uso, certo? Do travessão e dos parênteses. Os travessões e os parênteses podem desempenhar uma função nos textos, que é destacar uma informação. A mumificação feita no Egito, país da África, é estudada até hoje. A mumificação feita no Egito, país da África, é estudada até hoje. Então, percebam que podemos utilizar tanto o travessão, assim também como o uso dos parênteses. Tá certo, turminha? Bom, galerinha, muitos beijos para vocês. Estou com saudade de todos. Desejo para todos, certo? Um excelente final de semana, bom descanso e nos vemos na segunda-feira. Tchau, galera!